Você já teve a sensação de estar vivendo para todo mundo, menos para você? De se doar tanto, sorrir quando está quebrado por dentro, dizer tá tudo bem quando está implorando por silêncio, descanso, um abraço, ou apenas 5 minutos de paz. Essa é a realidade de milhares de pessoas. Talvez seja a sua. Mas aqui vai uma verdade desconfortável: ninguém vai te salvar da vida que você está aceitando. E enquanto você continuar se colocando por último, o mundo continuará fazendo o mesmo. Vivemos numa cultura que romantiza o sacrifício silencioso, que aplaude quem aguenta firme enquanto implode por dentro, e que chama de egoísmo qualquer tentativa de autocuidado. Mas hoje, eu quero te convidar a quebrar esse ciclo. Hoje, você vai se escolher. Se priorizar não é sobre ser insensível ou abandonar os outros, é sobre parar de se abandonar. É compreender que você é o ponto de partida de tudo que constrói. Que sua saúde emocional não é luxo, é base. Que sua paz não é capricho, é estratégia. E que sua cura não é opcional, é urgente. Essa não é mais uma conversa sobre autoestima genérica. É sobre reprogramar a sua mente, acessar um novo estado de consciência e agir como alguém que entendeu o próprio valor. Napoleão Hill ensinava que toda mudança começa com um desejo ardente, mas desejo, sem ação, é ilusão. E ação, sem identidade, vira esforço vazio. Por isso, o primeiro passo da sua cura não é fazer algo, é decidir quem você está disposto a se tornar. E é por isso que hoje você está aqui. Não por acaso, não por coincidência, mas porque existe uma versão sua e mais leve, mais livre, mais verdadeira, que está te chamando. E essa versão só vai emergir quando você parar de correr para os outros e voltar para si. Esse vídeo não é sobre soluções mágicas. É sobre escolhas conscientes. É sobre entender que a sua energia emocional é a raiz da sua realidade. Você vai aprender como suas emoções moldam seus dias, como a visualização pode abrir caminhos que a lógica nunca viu, e como a gratidão pode mudar sua vibração mesmo em meio ao caos. Vai entender que a ação não é correria, é movimento intencional. E que se priorizar não é ego, é sabedoria. Então, se você está cansado de viver se adaptando às expectativas alheias, e quer finalmente começar a escrever a sua própria história de dentro para fora, fique comigo até o fim. Porque o que começa aqui pode mudar tudo. Nada muda por fora enquanto você não muda por dentro. E tudo começa com uma única crença: eu mereço. Parece simples, mas é aqui que muitos tropeçam. Você pode ter 1000 sonhos, planos traçados, metas organizadas. Mas se, lá no fundo, você ainda sente que não é bom o suficiente, tudo que construir vai se sabotar por dentro. Napoleão Hill dizia que a base de qualquer conquista é a fé, e não uma fé religiosa apenas, mas uma fé em si mesmo. Sem isso, o sucesso vira peso. O relacionamento vira dependência. A cura vira espera. Porque você continua tentando viver uma nova vida com uma velha mentalidade. E talvez você tenha aprendido, desde cedo, a duvidar de si. Talvez te disseram que você era exagerado, fraco, difícil de amar. Talvez você passou tanto tempo se moldando ao que esperavam de você, que esqueceu quem era. Mas aqui vai uma verdade que você precisa ouvir em voz alta. Você não precisa mais de permissão para se amar. A crença em si mesmo não nasce do nada. Ela é construída, repetida, alimentada. E começa no momento em que você decide parar de repetir as mentiras que ouviu e começa a contar verdades novas para si. Você não é o erro que cometeu. Não é o abandono que sofreu. Não é o que disseram quando você estava vulnerável. Você é a única pessoa que pode dizer: chega. Chega de se diminuir para caber. Chega de duvidar da própria luz. Chega de pedir licença para existir. Quando você se prioriza, a crença em si mesmo se fortalece. E quando você acredita, começa a agir como alguém que merece. Você escolhe melhor. Se alimenta melhor. Dorme melhor. Se afasta de quem te puxa para baixo. E se aproxima de tudo que te faz crescer. É como plantar uma nova semente no seu campo mental. Você rega com afirmações diárias. Nutre com decisões conscientes. Protege com limites claros. E, aos poucos, uma nova identidade floresce. Uma identidade que não depende da aprovação dos outros, porque sabe de onde vem seu valor. Esse é o verdadeiro ponto de virada quando você entende que não precisa provar nada para ninguém.
Você só precisa se lembrar, todos os dias, de quem você realmente é. E tudo começa quando você acredita. Não no que vê, mas no que ainda está se formando dentro de você. Porque a fé que transforma começa em silêncio, dentro de você, e nunca mais te abandona. Você já percebeu como tudo muda quando seu estado emocional muda? As mesmas situações ganham outros tons. Um bom dia parece mais leve, o trânsito não incomoda tanto, e até aquele problema que antes parecia gigante agora parece apenas um desafio passageiro. Isso não é coincidência, é vibração. Toda emoção que você sente é uma frequência que você emite. E essa frequência, e mesmo que invisível, molda a forma como você percebe o mundo e como o mundo responde a você. Napoleão Hill já dizia: pensamentos são coisas, mas pensamentos sozinhos não criam. É a emoção por trás do pensamento que dá vida a ele. Um pensamento com medo é paralisante. Um pensamento com fé é criador. Um pensamento com raiva destrói. Um pensamento com amor constrói. É por isso que sua cura emocional é tão urgente. Porque enquanto suas emoções estiverem presas no medo, na dor ou na autopunição, sua realidade continuará sendo um reflexo dessa prisão interna. E talvez você tenha aprendido a reprimir o que sente, a ignorar a tristeza, a calar a raiva, a fingir que está tudo bem. Mas o que você não cura, você repete. E o que você ignora grita por dentro. A boa notícia é: emoções são moldáveis. Elas não são sentença, são linguagem. E você pode aprender a ouvir, a entender e a redirecionar essa energia. Toda vez que você escolhe respirar fundo em vez de explodir, agradecer em vez de reclamar, olhar para si com compaixão em vez de julgamento, você está mudando sua frequência. E quanto mais você muda dentro, mais a vida começa a responder de forma diferente fora. Pessoas novas surgem. Oportunidades aparecem. Caminhos antes bloqueados começam a se abrir. Não por mágica, mas porque você se tornou magnético para o que antes estava desalinhado com sua vibração. Sua realidade externa é um espelho do que você sente com mais intensidade. Se você sente culpa, atrai punições. Se sente amor, atrai conexões verdadeiras. Se sente escassez, tudo parece faltar. Mas se sente abundância, tudo começa a fluir. Por isso, antes de querer mudar o mundo, mude a forma como você sente. Cultive emoções que te elevam, não que te sabotam. Lembre-se: você não atrai o que deseja. Você atrai o que vibra. E quando a sua vibração é cura, paz e verdade, a realidade se reorganiza ao seu redor. Se você quer transformar a sua vida, precisa aprender a imaginar com intenção. A visualização não é apenas uma técnica bonita. Ela é uma ferramenta poderosa para reprogramar sua mente e alinhar sua vibração com aquilo que você deseja viver. Napoleão Hill afirmava com clareza: tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o segredo está no detalhe, não basta pensar. Você precisa sentir como se já fosse real. A visualização eficaz não é sobre desejar no futuro. É sobre se ver no presente, como alguém que já está vivendo aquilo que tanto busca. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. E se imagine curado. Imagine-se em paz, com leveza no peito, com relacionamentos saudáveis, com prosperidade fluindo, com autoestima firme. Veja-se sorrindo, caminhando com segurança, dormindo com tranquilidade. Não apenas imagine e sinta. Quando você se conecta emocionalmente com essa imagem, seu cérebro não distingue mais o que é imaginação do que é realidade. Ele começa a trabalhar a seu favor, buscando caminhos, abrindo novas conexões, atraindo situações compatíveis com essa nova frequência. É como se você estivesse dizendo ao universo: eu estou pronto para viver isso. E quanto mais você repete essa prática, mais natural essa nova identidade se torna. Você começa a pensar como alguém curado, a escolher como alguém em paz, a agir como alguém que se ama. E quando você age como quem acredita, a vida responde como se já fosse verdade. Mas atenção: visualizar não é fugir da realidade. É construir uma nova realidade a partir do seu estado interno. É plantar uma semente no solo fértil da imaginação emocional, sabendo que, com ação e consistência, ela vai florescer no tempo certo. A visualização é o ensaio da alma. É o espaço onde sua cura começa a ganhar forma, antes de se manifestar no mundo visível. Use-a todos os dias, especialmente nos momentos em que se sentir fraco, inseguro ou desanimado.
Porque nesses momentos, mais do que nunca, você precisa se lembrar de onde está indo. A sua mente é um jardim. Você pode enchê-la de memórias dolorosas, ou plantar visões de cura, força e renascimento. A escolha é sua. E quando você se vê com clareza, quando sente essa nova realidade no corpo, o universo inteiro começa a se mover na sua direção. Visualizar é o começo, mas visualizar sem agir é apenas sonhar acordado. Napoleão Hill foi categórico: o desejo precisa ser seguido por ação organizada. E quando falamos de cura emocional, essa ação não é sobre correr para fora, mas mergulhar para dentro, e com consciência, intenção e disciplina. Muita gente espera sentir vontade para mudar. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, a transformação começa justamente quando você age apesar da vontade. É levantar da cama quando a dor quer te prender. É ir para a terapia mesmo quando a mente diz que não vai adiantar. É escrever no caderno quando tudo o que você sente é confusão. É fazer uma caminhada, desligar o celular, respirar fundo e mesmo sem entender ainda o motivo. Esses pequenos gestos são poderosos porque sinalizam uma coisa para a sua mente: eu me importo comigo. E quando você começa a agir como alguém que se ama, seu sistema inteiro começa a se reorganizar. A cura emocional não vem de grandes revoluções, mas de pequenas ações repetidas com intenção. É o journaling diário. É a prática de meditação, mesmo que por 5 minutos. É a escolha de alimentos que nutrem, ao invés de apenas anestesiar. É o limite que você estabelece com alguém que sempre atravessou sua paz. Cada uma dessas atitudes é um tijolo na construção da sua nova identidade. A ação consciente cria movimento. E movimento gera energia. Energia gera transformação. É nesse ciclo que a verdadeira cura acontece. Porque você não está mais esperando que algo mude. Você se torna a mudança. Agir com consciência é mais do que fazer. É fazer com presença. É tomar decisões que estão alinhadas com a sua cura, e não com os seus padrões antigos. É escolher a versão de você que está se formando, e não a que está tentando sobreviver. E claro, nem todo dia será fácil. Vai ter recaída, dúvida, cansaço. Mas até nessas horas, você pode agir com gentileza. Você pode pausar sem se punir. Pode recomeçar sem vergonha. Porque o que cura é a constância. Não se trata de velocidade. Se trata de direção. E se hoje, com um simples gesto, você escolher se colocar em movimento, a energia da transformação já começou a fluir. Porque quando você age com intenção, o universo entende. Você está pronto para viver o que visualizou. Você pode estar fazendo tudo certo, cuidando da mente, das emoções, agindo com intenção, e mais se os relacionamentos à sua volta forem tóxicos, tudo isso será drenado sem que você perceba. Relacionamentos são ambientes emocionais. Eles influenciam como você se sente, como você pensa e até como você se enxerga. Por isso, a cura emocional também passa pelas conexões que você cultiva. Quantas vezes você já se sentiu culpado por colocar limites? Quantas vezes tentou se curar em meio a pessoas que alimentam suas feridas? E quantas vezes se silenciou para não incomodar, quando tudo dentro de você gritava por respeito? Você não é obrigado a conviver com quem te adoece. E entender isso pode ser doloroso, e mais também libertador. Napoleão Hill falava sobre o poder do Mastermind, o grupo de mentes alinhadas que fortalecem seu propósito. Na vida emocional, isso também é verdade. Você precisa estar cercado de pessoas que sustentam a sua cura, e não que sabotam sua caminhada. Pessoas que te respeitam, que não invalidam sua dor, que te escutam sem julgar, que torcem pela sua leveza, não pelo seu sofrimento. Muitas vezes, a maior prova de amor próprio é se afastar de quem você ama, mas que te faz mal, e se aproximar de quem ainda não é íntimo, mas te enxerga com empatia. E isso não é egoísmo. É inteligência emocional. Você não precisa de um número enorme de amigos. Você precisa de presença real, de qualidade nas trocas, de ambientes onde você possa respirar sem se explicar. A cura também acontece no olhar de quem te vê por inteiro, na conversa com alguém que te acolhe sem tentar te consertar, no silêncio partilhado com quem entende sua dor sem precisar nomear. E se hoje você sente que está só nessa caminhada, lembre-se: a solidão momentânea é melhor que a convivência que te envenena aos poucos. E quando você se eleva internamente, pessoas compatíveis com essa nova vibração começam a surgir.
Você não precisa correr atrás. Precisa apenas limpar o campo. Porque quem você permite entrar influencia diretamente quem você se torna. Cerque-se de quem te levanta. De quem rega a sua alma. De quem acredita no seu processo. Porque o ambiente emocional que você cultiva ao seu redor, ou te cura, ou te adoece. E você tem o direito, e a responsabilidade, de escolher com quem caminha. Se existe uma chave que muda sua vibração instantaneamente, essa chave se chama gratidão. E não estamos falando de gratidão forçada, aquela que tenta disfarçar a dor com frases prontas. Estamos falando da gratidão verdadeira, aquela que nasce do reconhecimento de que, mesmo em meio à tempestade, ainda há coisas pelas quais agradecer. A gratidão não nega a dor. Ela apenas recusa ser dominada por ela. Quando você agradece, você muda o foco. Ao invés de enxergar apenas o que falta, começa a perceber o que já está presente. E isso muda tudo. Napoleão Hill ensinava que a mente dominada pela fé e pela gratidão atrai o que deseja com mais rapidez do que qualquer outra. E a explicação é simples. Onde está seu foco, está a sua energia. E onde está a sua energia está a sua criação. Quando você vive em queixa, atrai mais motivos para reclamar. Mas quando começa a agradecer, e mesmo que por coisas pequenas, sua vibração se eleva. E uma vibração elevada atrai oportunidades, conexões, respostas e caminhos que antes estavam invisíveis. Gratidão é prática. É treino. É hábito. É escrever todos os dias 3 coisas pelas quais você é grato, e mesmo que uma delas seja simplesmente o fato de estar respirando. É dizer obrigado em pensamento quando acorda. É agradecer por algo que ainda nem aconteceu, mas que você já sente como se fosse real. Esse tipo de gratidão é fé em ação. E quanto mais você pratica, mais o seu coração se abre. Mais você percebe beleza nos detalhes. Mais você se conecta com a abundância, ao invés da escassez. A gratidão também tem um efeito terapêutico. Ela acalma a mente. Dissolve a ansiedade. Te âncora no presente. Ela não anula os desafios, mas te dá uma nova postura diante deles. E, aos poucos, você começa a entender. Não é que a vida ficou mais fácil. É que você se tornou mais leve. A dor ainda pode existir, mas agora você também enxerga os aprendizados. As perdas ainda doem, mas você reconhece o quanto cresceu. A espera ainda incomoda, mas você confia no tempo das coisas. Essa é a força da gratidão. Ela transforma cicatrizes em sabedoria. Falta em fé. Dor em potência. E tudo isso começa com uma escolha. Hoje, eu vou agradecer, e mesmo sem motivo aparente, porque sei que só o fato de estar consciente já é um milagre em movimento. Cuidar de si não é um ato isolado. É um ciclo contínuo. Um processo vivo e sagrado que começa dentro e transborda para fora. E esse ciclo tem 3 pilares fundamentais. Sentir, processar e curar. Parece simples, mas a maioria das pessoas aprendeu a ignorar essa ordem. Elas tentam curar sem antes entender o que estão sentindo. Ou se afogam nas emoções sem saber como processá-las. E assim vivem presas num loop de dor mal compreendida, buscando saídas rápidas para vazios profundos. Mas não existe cura real sem contato com o que dói. Sentir é o primeiro passo. É permitir que a emoção venha à tona, sem julgamento. É dar nome ao que está dentro: tristeza, medo, raiva, solidão. É aceitar que sentir não é fraqueza, é inteligência emocional. Toda emoção negada se transforma em sabotagem. Toda emoção acolhida se transforma em clareza. Depois de sentir, é hora de processar. É nesse momento que você começa a compreender o porquê daquela dor. De onde ela veio, qual a raiz, qual história ainda está viva dentro de você. Aqui entram ferramentas como journaling, terapia, conversas honestas, meditação e até o silêncio intencional. Processar é olhar com maturidade para o que antes era só confusão. E então, vem o terceiro pilar: curar. A cura não é o fim da dor. É o fim da identificação com ela. É quando você consegue lembrar do que viveu sem sangrar de novo. É quando você ressignifica, aprende, liberta. A cura chega como um suspiro, uma leveza que antes parecia impossível. Mas ela só chega quando você atravessa o processo, e sem pular etapas. E sabe qual é a base desse ciclo? A decisão de se priorizar. Você só sente, processa e cura quando entende que a sua saúde emocional merece atenção. Quando decide que não vai mais viver no automático.
Quando escolhe se olhar com honestidade, mesmo que doa. Quando se compromete com a sua paz, mesmo que o mundo não entenda. Esse ciclo não acontece uma vez só. Ele se repete. Cada camada de você revela outra mais profunda. E a cada volta, você se torna mais inteiro. Não se cobre perfeição. Se permita a consciência. Porque toda vez que você sente, processa e cura, você reescreve sua história emocional. E pouco a pouco, essa nova história se torna sua nova realidade. Você é responsável pelo ambiente onde sua alma habita. E não estou falando apenas do lugar físico, mas de tudo aquilo que te cerca. As pessoas, os objetos, os sons, as palavras, os pensamentos que você escolhe manter por perto. Napoleão Hill ensinava que os pensamentos têm poder criador. Mas o que muitos esquecem é que o ambiente em que você vive influencia diretamente os pensamentos que você cultiva. É impossível manter uma mente positiva em um espaço onde tudo grita negatividade. Onde a bagunça externa reflete a bagunça interna. Onde as conversas reforçam medo, escassez, fofoca ou julgamento. O ambiente é um espelho. E também é um portal, ele pode te levar ou te aprisionar. Olhe ao seu redor. Seu quarto, sua casa, seu celular, sua rotina. O que ali te inspira? O que te drena? O que te paralisa? A transformação emocional que você busca precisa ser sustentada por um lugar que vibre na mesma frequência. Um ambiente curador é aquele que promove silêncio quando você precisa pensar, que tem beleza nos detalhes, que respira propósito, leveza e verdade. Mas tão importante quanto o ambiente externo é o ambiente mental. De nada adianta estar num espaço bonito, se sua mente é um campo de batalha. Se você se enche de pensamentos sabotadores, autocríticos, destrutivos. Se acorda e já diz mentalmente, vai ser mais um dia difícil. Se olha no espelho e pensa, nada em mim é suficiente. A mente positiva não é alienação, é escolha consciente. É parar de repetir as mentiras que te disseram e começar a declarar a verdade que você quer viver. É reprogramar seus pensamentos como quem limpa uma casa antiga e prepara um novo lar para habitar. E isso exige prática. Afirmações diárias. Foco no que te faz crescer. Alimentar-se de conteúdos que elevam, não que te anestesiam. Rodear-se de vozes que encorajam, não que diminuem. Quando você alinha o ambiente externo com a mente interna, algo poderoso acontece. Você entra em coerência. E essa coerência vibra a cura. A mente é o terreno onde a nova versão de você será plantada. O ambiente é o solo onde ela irá crescer. Cuide dos dois. Proteja os dois. Consagre os dois. Porque quando sua casa, por dentro e por fora, está em paz, a vida flui com muito mais clareza. Você chegou até aqui. Leu cada palavra. Sentiu cada verdade. Enxergou partes de si que talvez estivesse tentando esconder há tempos. E agora, talvez a pergunta que esteja ecoando aí dentro seja: e agora? O que eu faço com tudo isso? A resposta é simples e profunda: viva. Viva como quem entendeu que se priorizar não é egoísmo, é responsabilidade espiritual. Viva como quem finalmente se lembra do próprio valor, sem precisar mendigar amor, atenção ou reconhecimento. Viva como quem decidiu curar suas feridas não apenas por si, mas também por todos aqueles que ainda não sabem como começar. Porque a sua cura é só o começo. Quando você muda, você se torna um portal para a mudança. Você inspira. Você guia. Você ilumina. Não com palavras ensaiadas, mas com presença. Com o brilho silencioso de alguém que passou pela noite escura e ainda assim escolheu acender uma vela. A luz que você cultiva dentro de si pode alcançar lugares que você nunca vai ver com os olhos, mas que serão profundamente tocados pela sua existência. Alguém vai te ouvir em silêncio e se sentir compreendido. Alguém vai te observar de longe e pensar: se ela conseguiu, eu também consigo. Alguém vai se levantar só porque você teve coragem de não desistir. Napoleão Hill nos lembra que o pensamento tem poder. Mas quando esse pensamento se transforma em ação, e essa ação nasce de um coração curado, então você não apenas manifesta a sua realidade. Você muda a realidade de quem está à sua volta. Seja essa presença. Não perfeita, mas verdadeira. Não incansável, mas constante. Não inatingível, mais acessível. Você não precisa ser guru. Só precisa ser você, inteiro, presente, comprometido com a própria verdade.
A sua transformação é o seu maior presente para o mundo. Porque o mundo não precisa de mais gente fingindo estar bem. Precisa de pessoas reais, que sentiram a dor, enfrentaram os próprios monstros e decidiram viver com o coração desperto. Hoje, você é essa pessoa. E se ainda não se sente pronto, tudo bem. Mesmo uma luz pequena dissipa a escuridão. Então continue. Avance um passo por dia. Repita os ciclos. Sinta, processe, cure, recomece. E quando olhar para trás, verá você não apenas mudou sua vida, e você iluminou caminhos para muitos. E essa, talvez, seja a missão mais bonita de todas. Se curar. E ser farol. Se essa mensagem tocou o seu coração, respira fundo. Você não está sozinho. E cada passo que você dá em direção à sua cura é um ato de coragem. Lembre-se, o mundo precisa da sua luz, mas ela só brilha quando você decide cuidar de si com verdade. Agora me conta aqui nos comentários. Qual parte desse vídeo mais conversou com a sua alma? Qual decisão você vai tomar a partir de hoje para se priorizar? Vamos criar juntos um espaço seguro, onde cura e transformação sejam possíveis e reais. Se você sentiu que esse conteúdo falou com você, curta esse vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E, principalmente, se inscreva no canal. Porque toda semana estamos aqui, trazendo mensagens que despertam, curam e inspiram. E você faz parte disso. Ativa o sininho também, e assim você não perde nenhum conteúdo que pode te ajudar a viver sua melhor versão, um dia de cada vez. Lembre-se, você merece paz. Você merece leveza. E acima de tudo, você merece ser prioridade na sua própria vida. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça. Quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor começa a florescer.